12, versículos 12 a 19. Hoje em dia, as pessoas medem a importância das pessoas através das redes sociais. Então, uma pessoa que seja uma pessoa importante, normalmente ela vai ter muitos seguidores nas redes sociais. Dizem que a pessoa que tem mais seguidores nas redes sociais, o campeão de seguidores nas redes sociais, é o Cristiano Ronaldo. Ele tem 600 milhões de seguidores no Instagram. Então dá para perceber que ele é uma pessoa importante. E em segundo lugar vem o Messi. Ele tem 480 milhões de seguidores no Instagram. E assim vai, né? Outros têm 300 e pouco milhões e assim por diante. Se Jesus vivesse hoje, eu não sei se ele teria uma conta no Instagram, no Facebook, no Twitter. Mas se ele tivesse, com certeza, ele ia ser muito mais seguido, né? Ele ia ter muito mais seguidores do que isso, embora esses números realmente sejam muito grandes. Então, esse parágrafo que estou dizendo isso porque esse parágrafo que nós vamos ler em João capítulo 12, de 12 a 19, ele fala de Jesus como uma pessoa importante, um homem muito importante. Então vamos ler João 12, de 12 a 19. Convido os irmãos a ficarem de pé para lermos a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos, Senhor, por esta história, ó Deus, que nos fala de nosso Senhor Jesus e como ele foi recebido lá em Jerusalém, como ele foi aclamado rei, e tudo que aconteceu depois, Senhor, que é para nossa instrução, que é para nosso ensino, que o Senhor esteja abençoando, que agora, Senhor, ao meditarmos na tua palavra, teu Espírito esteja falando em nossos corações. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, obrigado. Jesus é o homem mais importante do mundo. Aqui, conforme nós lemos esses textos aqui, nós podemos ver que Jesus, ele foi recebido ali em Jerusalém como uma pessoa realmente muito importante. E até hoje nós podemos dizer que Jesus, ele tem essa importância. Nós podemos dizer que Jesus
é o homem mais importante do mundo, porque ele é aclamado pelas multidões. Assim como lá em Jerusalém ele foi recebido, esse trecho que nós lemos, ele fala daquele dia que é uma semana antes da crucificação. Nós comemoramos esse domingo como o domingo de Ramos, é um domingo antes da Páscoa, porque na Páscoa, na sexta-feira antes da Páscoa, é que Jesus foi crucificado, e no domingo de Páscoa é o dia em que ele ressuscitou. Então isso que nós lemos agora, esse texto que nós acabamos de ler, é uma semana antes daquilo que aconteceu, da crucificação. Então tudo aconteceu rapidamente. Jesus aqui ele entra como um rei, eles clamando lá, Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Eles colocaram folhas de palmeiras, colocaram suas vestes, conseguiram uma jumentinha, colocaram as roupas por cima para Jesus montar. Então ele entrou realmente como um rei. Era a multidão que estava ali realmente queria que Jesus reinasse a partir daquele momento. Ele, como se diz, ele estava no auge da sua popularidade, é isso que nós diríamos hoje. Ele estava então sendo aclamado, e em vários lugares na Bíblia nós vemos falando que Jesus, que numerosas multidões seguiam Jesus, porque eles queriam ser curados. E as pessoas seguiam Jesus porque eles queriam receber de Jesus algum favor. Então tem aqueles que eram aleijados, aqueles que eram cegos, aqueles que eram leprosos. Tem aquela história daquela mulher que toca nas vestes de Jesus. Ela está no meio da multidão, ela tinha um fluxo de sangue, e só quando ela tocou nas vestes de Jesus é que ela foi curada. Então é isso que está dizendo aqui nos versículos 12 e 13, que as multidões seguiam Jesus porque eles tinham visto sinais. Então eles, sabendo que Jesus ia à festa, eles então foram lá e aclamaram Jesus rei, porque ele fazia todas essas coisas. Às vezes não era para ser curado de alguma doença, mas por algum motivo as pessoas procuravam Jesus. E nós também podemos dizer que buscamos Jesus porque nós queremos algo dele, e não é errado isso, porque de fato nós precisamos de Jesus. Nós buscamos Jesus. Pode ser que na primeira vez que nós buscamos Jesus é porque nós estávamos doentes, precisávamos de uma cura, e isto veio na nossa vida, e aquela angústia, aquela tristeza fez com que nós buscássemos Jesus. Às vezes é porque nós estávamos deprimidos, precisávamos de consolo. Às vezes é porque nós estávamos endividados e que não sabíamos mais o que fazer de nossas vidas. Então buscamos o Senhor, e de alguma forma o Senhor nos atendeu, e nós então buscamos o Senhor. E assim que hoje também grandes multidões seguem e buscam Jesus. Então ele é muito importante por isso, porque ele é seguido por milhões, por bilhões de pessoas no mundo. A maior religião do mundo é o cristianismo. Estima-se que no mundo existam 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões, a população mundial está chegando aos 8 bilhões, e então 2 bilhões se declaram cristãos, um quarto dessa população. A segunda religião maior do mundo é o islamismo, é o Islã. O Islã está quase chegando perto do cristianismo, é 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. E o que o Islã, a religião do Islã
fala sobre Jesus. Nós vemos que tem um artigo que eu li num site islâmico, que eles estão falando o que o Islã pensa sobre Jesus. E eles dizem que eles reconhecem Jesus não como o Filho de Deus, não como aquele a quem se deve adorar, como nós adoramos, mas eles reconhecem que Jesus realmente, ele foi um grande profeta, que eles colocam ele assim como Noé, Abraão, Moisés e o próprio Muhammad, que é o fundador da religião islâmica. Nós falamos, como que é o nome que nós falamos do Muhammad? Maomé, né? Nós falamos Maomé, ou Muhammad. Então eles colocam Jesus à mesma altura, e não é pouco. É claro que não é como nós cremos em Jesus, mas o fato é que eles também respeitam Jesus, eles também consideram Jesus. Então, se nós somarmos os cristãos com os islâmicos, já dá 3 bilhões e 800 milhões de pessoas que, se não seguem Jesus, pelo menos o respeitam, pelo menos consideram Jesus uma pessoa importante, uma das pessoas mais importantes do mundo. A terceira maior religião do mundo é o hinduísmo. O hinduísmo, estima-se que ele tem 1 bilhão de seguidores no mundo, 1 bilhão de hindus. É a religião mais popular lá da Índia. E um dos representantes mais ilustres do hinduísmo foi o Mahatma Gandhi. E o Mahatma Gandhi, ele sempre falava bem de Jesus. Ele disse certa vez que, embora ele não pudesse se declarar cristão, ele via no exemplo de Jesus, no sofrimento de Jesus, um elemento que compunha a sua fé. Então, em outras palavras, ele dizia que ele se inspirava em Jesus. Ele tinha em Jesus, então, uma grande inspiração. Ele costumava dizer: eu não gosto dos cristãos, porque os cristãos são hipócritas. Os cristãos, eles não servem de fato Jesus como eles dizem que servem. Mas eu respeito Jesus, eu amo Jesus e eu sigo Jesus, é uma inspiração para mim. Então, não sei se todos os hindus, eles têm o mesmo pensamento que Gandhi, mas sendo Gandhi um grande representante dessa religião no mundo, a gente então poderia somar esse 1 bilhão de seguidores do hinduísmo, e aí nós teríamos então 4 bilhões e 800 milhões, quase 5 bilhões de pessoas que respeitam Jesus, que consideram Jesus uma pessoa importante. Agora, tem pessoas que não têm nenhuma religião. Então, pessoas, por exemplo, como pessoas que seguem outras religiões, ou que não seguem nenhuma religião, mesmo assim eles consideram Jesus também uma pessoa importante. Bom, basta nós dizermos que nós estamos no ano 2023, então a maior parte do mundo conta os anos a partir do nascimento de Jesus. Então, 2023 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até pouco tempo atrás, eles colocavam sempre nas Escrituras, não sei se ainda tem essa prática, né? Alguns abandonaram, mas eles costumavam sempre colocar nas Escrituras, quando você vai ver uma escritura de uma casa, por exemplo, eles colocam lá, no ano tal do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim por diante, né? É uma coisa interessante. Então Jesus, ele é aclamado pelas multidões.
Um dia, Jesus será aclamado da mesma forma como ele foi aclamado, ou até melhor, é claro, do que ele foi aclamado ali quando ele chegou em Jerusalém, mas só que ele vai ser aclamado no céu. Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, e em capítulo 19, versículo 6, fala de uma numerosa multidão clamando e dizendo que Jesus é o Rei, que agora ele vai reinar. Jesus não reinou, né? Como vocês sabem, como nós já dissemos, esta era a semana anterior à sua crucificação. Então aconteceu tão rápido. No momento ele estava sendo recebido, aclamado como rei. Em outro momento ele estava sendo traído e açoitado, torturado e crucificado, e a mesma multidão que estava gritando, né, que Hosana, ou seja, Jesus, Hosana significa salva-nos, Senhor, né? Salva-nos. Então é o reino que está chegando, é o reino que foi prometido por Deus. Em outro momento eles estavam dizendo crucifica-o, crucifica-o, né? Que eles estavam gritando. Mas então Jesus não reinou naquele momento que eles queriam que reinasse, mas Jesus reinará um dia. Assim como nós cantamos aqui, que um dia estaremos lá no céu, glorificando a Deus. E aí sim, ele vai reinar para sempre. Aí ele vai realmente atender aos nossos anseios. Nós vemos também que Jesus é uma pessoa muito importante. Ele é o homem mais importante do mundo, porque ele foi anunciado nas Escrituras. As Escrituras falam sobre Jesus desde o Antigo Testamento, desde que começou a ser escrito o Antigo Testamento e a Bíblia, por sua vez, já se fala sobre Jesus. Nos versículos 14 a 16, diz que ele conseguiu um jumentinho e ele foi montado nesse jumentinho, e o João observa aqui que isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Então, as Escrituras falavam sobre isso, que ele, o Messias, que eles esperavam, eles não sabiam quem era, agora eles estavam reconhecendo que era Jesus, o Messias, aquele que foi prometido, que ele entraria em Jerusalém num jumentinho. Foi por isso que ele então conseguiu esse jumentinho. Ele mandou os 2 discípulos à frente para buscarem o jumentinho, e ele montou, e o profeta Zacarias é que tinha previsto isso. Então ali Zacarias fala sobre Jesus nas Escrituras, mas tem muitos outros lugares. Já em Gênesis, quando tem a história lá de Adão, Eva e a serpente que enganou Eva, e que Eva comeu o fruto que não podia ser comido, deu ao seu esposo Adão, e ele também comeu. Naquele momento, quando Deus confronta Adão, Eva e a própria serpente, Deus já fala do Messias. Em Gênesis 3,15 ou 3,17, 3,15 ou 17, está por aí. Deus fala que então ele está dando juízo, né? Primeiro ele fala da mulher, que ela vai ter dores de parto a partir de agora. Fala do homem, não, primeiro ele fala do homem, que vai ter, para ele produzir o alimento da terra, vai ter espinhos, abrolhos, não vai ser tão fácil, vai ter muito suor. Aí ele fala da mulher, das dores de parto. E quando ele fala da serpente, do castigo da serpente, ele diz que ia pôr inimizade entre ela, né, a serpente, e a mulher, entre o teu descendente, ou seja, o descendente da serpente, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Então ali ele já faz menção a que Jesus viria. E ele diz que o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Então tudo isso é profecia, e a partir daí, então, em muitos lugares a gente vê falando sobre Jesus. A Bíblia,
as Escrituras, é um livro muito importante, ele é o livro mais importante do mundo. A Bíblia, segundo o Guinness Book, ela tem 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas no mundo. 5 bilhões. Não tem nenhum livro que alcançou essa quantidade. E tem, é claro, outros livros que chegam perto, mas nenhum livro chega perto da Bíblia. Então, o livro mais importante do mundo fala do homem mais importante do mundo, que é Jesus. Então, aí mostrando, né, o que se fala sobre a Bíblia. Tem um artigo que eu li de John Eckenberg e um outro autor, ele falando da importância da Bíblia, e eu achei interessante porque ele diz que ele observa que a Bíblia, ela durante 2000 anos, ela foi o livro mais explorado, mais criticado, mais que foi colocado assim à prova, né? E nesses 2000 anos, né, ou seja, da época de Jesus até hoje, ainda a Bíblia sobreviveu a tudo isso. Então, quando começou, por exemplo, a crítica textual lá na Alemanha, e as pessoas começaram a questionar, né, muitas coisas do passado, então que chama a época do Iluminismo, a época do Renascimento e dos intelectuais, eles começaram a pôr a Bíblia à prova. E quando começaram então a arqueologia, muitos começaram a procurar indícios de que a Bíblia estava errada e acabaram descobrindo que a Bíblia tem razão. Tudo que eles descobriram até hoje, tanto na crítica textual, em tantas outras coisas, aqueles manuscritos que foram achados mais recentemente, eu digo recentemente, em 1947, mas os famosos manuscritos do Mar Morto, tem lá trechos. O livro de Isaías, por exemplo, estava praticamente intacto, e tem outros trechos que ainda até hoje eles estão tentando recuperar, mas tudo mostra, quando eles escavam as cidades antigas e aquelas coisas tudo, vai mostrando que a Bíblia realmente é um livro confiável. Então é esse livro, as Escrituras, que falam sobre Jesus. E Jesus, quando ele falou com os discípulos de Emaús, os discípulos, quando ele ressuscitou, e ele estava lá em Lucas capítulo 24, quando eles estavam indo para a aldeia de Emaús, e aí Jesus, já ressuscitado, os acompanhou, foi conversando com eles, então teve aquele diálogo, e aí, nesse diálogo, Jesus expôs. Primeiro ele os repreendeu, falando que eles eram incrédulos, que eles não criam nas Escrituras, e aí Jesus então começou, como diz ali, a partir desde Moisés, ou seja, desde os primeiros livros da Bíblia, passando pelos profetas, ele foi explicando que na Bíblia estava escrito ao seu respeito. E também nós encontramos na história de Filipe e o eunuco, quando Filipe encontra o eunuco, naquele caminho de Jerusalém para Jericó, e o eunuco, ele era etíope, ele era de outro país, lá na África, e ele tinha ido para adorar. Ele é uma pessoa rica, uma pessoa de influência, ele era tesoureiro da rainha etíope, e esse tesoureiro, ele foi lá para adorar o Deus de Israel, e ele estava voltando, lendo o livro de Isaías. Filipe foi, o acompanhou, perguntou se ele entendeu o que ele estava lendo, e ele disse que não, mas ele queria que alguém explicasse. Então Filipe começou a explicar para ele, e então ali diz também que, começando lá de Isaías, Filipe foi mostrando, no meio de toda a Escritura, tudo que se falava a respeito de Jesus. Então, lembrando que eles só tinham o Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então o Antigo Testamento fala muito sobre Jesus. Então dá para a gente ver aí a importância, né, de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus é importante
porque ele é reconhecido até pelos seus próprios inimigos. Os próprios inimigos reconhecem a importância de Jesus. Nos versículos 17 a 19, continua dizendo que aquela multidão estava dando testemunho de Jesus. Ela se refere aqui ao milagre de Jesus ter ressuscitado Lázaro, que foi ressuscitado depois de 4 dias de morto. Então, vindo esses sinais, a população dava testemunho. Então, isso foi dos motivos da população ter aclamado Jesus como rei naquele momento. E aí, no versículo 19, diz que os fariseus falaram entre si, dizendo: vede que nada aproveitais, eis aí o mundo após ele. Ou seja, eles, como a gente costuma dizer hoje, eles chutaram o balde, né? Eles jogaram a toalha. Não adianta, né? Como eles estavam dizendo, não adianta, tudo que nós fizermos não vai adiantar nada, porque o mundo vai após ele. Ele é um homem que faz muitos sinais, ele é um homem que faz muitos milagres, ele é um homem que, quando ele fala, ninguém pode resistir. Então, eles eram inimigos de Jesus, mas eles tinham que reconhecer que Jesus era importante, que o mundo ia após ele. Em outros lugares, nós encontramos também os fariseus, os escribas, os sacerdotes, reconhecendo, não podendo negar que Jesus é sábio, que Jesus é poderoso, como naquele caso em que aqueles homens descem o paralítico no meio, né, quando Jesus está numa casa. Eles queriam entrar para que Jesus curasse o paralítico, mas não tinham como entrar, a casa estava cheia. O pastor Ismael pregou outro dia, né, sobre isso. Então eles abriram lá um buraco no teto e desceram o homem. E aí Jesus olha para aquele homem e diz: tenha bom ânimo, os seus pecados foram perdoados. Então os fariseus, os escribas que estavam ali só para observar Jesus, falaram: ele está blasfemando, quem é que pode perdoar pecados? É só Deus. E aí Jesus diz assim, eles falaram isso, mas entre eles ali, né, cochichando. E Jesus sabia o que eles estavam dizendo. E Jesus falou: por que vocês estão arrazoando? O que é mais fácil dizer? É dizer para este homem: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? E todos ficaram, né, observando o que ele ia fazer. E aí Jesus disse: então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a você, olhou para o homem e falou: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no mesmo momento ele se levantou e foi. Então, aí diz que eles ficaram atônitos, né? Eles ficaram sem palavras, sem saber o que dizer. Então, esse é um dos momentos em que eles tiveram que reconhecer, mesmo sendo inimigos de Jesus, reconhecer a sua importância. E tem outros momentos, né? Vocês se lembram quando eles quiseram tentar Jesus, falando se deviam pagar imposto a César ou não, e aí Jesus pede uma moeda, e ele diz: de quem é essa escritura, né? E essa efígie, né? Aquele rosto ali na moeda. E eles disseram: de César. Então Jesus diz aquela famosa frase, né? Então, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E em muitos momentos, então, como esses, eles se calavam porque eles não tinham como responder a Jesus. Os próprios inimigos reconhecem que Jesus é importante. Mesmo aqueles que não têm religião, mesmo aqueles que talvez até sejam ateus. Nós sabemos, eu acredito, e eu acho que muitos acreditam, que o cristianismo, ele não pode andar de mãos dadas com o comunismo, porque o comunismo tem, entre os seus principais fundamentos, coisas que não combinam com os fundamentos do cristianismo. Então, não dá para andarmos de mãos dadas, porque íamos entrar em choques, porque os fundamentos
da religião cristã, do cristianismo, eles se chocam com os fundamentos do comunismo. Então, se a gente olhar as coisas por esse ponto de vista, né, sob essa ótica, nós podemos dizer que os comunistas são inimigos de Jesus. Eles até, na prática, quando a gente vê países em que o comunismo foi implantado e que está funcionando, a gente vê como que funciona, né? Eles até permitem que algumas igrejas funcionem, que algumas igrejas existam, mas existe um controle ali, não pode fazer tudo, a igreja não pode ser totalmente livre. Então isso não dá certo, né? Pode existir uma religião superficial, isso não tem problema, mas se for uma religião cristã de fato, vai entrar em choque, não há como negar isso. E mesmo os comunistas, aqui eu li um trecho de um artigo de um comunista muito importante, chamado Eugene Debs. Ele escreveu esse artigo em 1914, então um pouco antes da União Soviética se tornar comunista, que foi a partir de 1918. Então, em 1914, ele escreveu isso, falando sobre Jesus. E ele, olha só o que ele diz. Ele diz que Jesus, depois do julgamento mais grotesco e da mais chocante farsa em termos de justiça, foi pregado na cruz, às portas de Jerusalém, e os seus seguidores sujeitos à perseguição, tortura, exílio e morte. O movimento que ele tinha inaugurado e animado pelo espírito revolucionário indestrutível persistiu, no entanto, através do fogo e do massacre, durante 3 séculos e assim por diante. Ele então fala, esses 3 séculos que ele está se referindo, desde o nascimento de Jesus até a época do imperador Constantino. Então ele se refere que ele continua dizendo que quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo, é porque, como ele diz aqui, que eles não poderiam resistir ao cristianismo, porque Cristo estava, o cristianismo estava crescendo, tomando o mundo, e o imperador viu que não poderia resistir, então tem aquele ditado, não é? Se você não pode vencê-los, una-se a eles. Então é isso que ele diz, que foi uma fachada só, né? Que o imperador não se converteu de fato, mas ele se declarou cristão para conquistar os cristãos, e aí continuou então a igreja, passou a ser oficialmente aceita pelo império. E de certa forma, quando ele fala isso, quando um comunista ele fala sobre isso, primeiro ele está reconhecendo a importância de Jesus, mesmo que ele não creia, é claro, como eu e como você, que Jesus é o Filho de Deus, a quem nós devemos adorar, mas ele reconhece a importância de Jesus. E, de certa forma, ele admite que o comunismo, se tomar o poder, ele pode fazer exatamente o que Constantino fez, se declarar cristão, mas não de verdade, de mentirinha, e fazer com que isto então se torne uma coisa oficial. E nós vemos que realmente é assim que o mundo funciona, não é? Então, irmãos, Jesus, ele é inegavelmente o homem mais importante do mundo, mas não basta nós reconhecermos isto, não basta nós reconhecermos que Jesus é importante porque as multidões vão atrás de Jesus para conseguir alguma coisa, para conseguir uma cura, para conseguir o alívio e para conseguir, é claro, a sua salvação. Não é bastante reconhecer que Jesus, ele é importante porque ele é
o livro mais importante do mundo fala sobre ele, que é a Bíblia, que tem 5 bilhões de cópias distribuídas no mundo. E não é o bastante também reconhecermos que Jesus, ele é importante porque até os seus próprios inimigos o reconhecem como importante. Mais do que tudo isso, é importante nós reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus. E nós entregarmos a nossa vida a esse homem, a esse Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu na cruz para nos salvar, que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu ao céu e que voltará para julgar este mundo. Como diz lá em João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquela multidão que estava aclamando Jesus ali, com palmas, com vestes, como um tapete para que Jesus entrasse em Jerusalém, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Eles, no momento seguinte, na próxima semana, menos de uma semana antes, estavam clamando para que Jesus fosse crucificado. É claro que nem todos, mas a maioria. E então não é suficiente reconhecermos intelectualmente, mas é importante entregarmos nossa vida ao Senhor e obedecê-lo de todo o coração. Amém? Deus nos abençoe.